Acho que isso Ô, é uma Rebeca, posso negociação colocar importante. uma dúvida minha aqui, tá? Claro. Que aí, de novo, né, trazendo do nosso mundo, da nossa realidade do adulto, eu até coloquei a pergunta da Juliana aqui, porque quando a gente está ali trabalhando um treino de marcha com órteses, como a Daphne citou, muitas vezes a gente também reduz bastante do input Uhum. sensorial adequado, até para o próprio desenvolvimento aí dos músculos plantares, ou mesmo para o rolamento adequado do tornozelo, para a propulsão, que é super importante para o início da fase de balanço. Por outro lado, a gente também não pode, lógico, prejudicar essa criança a médio e longo prazo, né? Mas a gente consegue, por exemplo, quando a gente tem uma criança que ela tem a possibilidade, porque muita gente está falando aqui da realidade do SUS, que é muito mais difícil mesmo, porque a gente não tem tanto recurso. Mas se eu considerar uma criança que eu tenho como utilizar duas modalidades diferentes, então eu posso utilizar a modalidade do solo com a órtese, e eu posso, de repente, usar da modalidade suspensa, que eu tenho uma facilidade de correção com a minha mão, a mão do terapeuta, por uma posição melhor de tornozelo sem a órtese, e aí, assim, oferecendo naquele momento um input sensorial mais rico. Vocês utilizam disso, de colocar duas Perfeito, modalidades diferentes no mesmo treino, sem para conseguir dúvida. usufruir o que tem de melhor de cada um, por exemplo? Isso é uma Perfeito. Quando é um realidade? tornozelo que aceita uma correção, né? Que aceita, a gente quer Uhum, dizer que uhum. às vezes ele entra numa supinação com equinigarra tão forte que não tem mão de terapeuta que corrige. São esses que eu digo assim, esses não tem muita negociação, a gente entende que a gente sacrificou e a gente está barrando, está colocando uma barreira sensorial importantíssima para estratégias, mas estratégias que aquele sistema neuromuscular não permissão. Então, nesses, você fazer um apoio mega inadequado de tornozelo e pé, em prol de um input sensorial, não é um input que também vai vir errado, porque muitas vezes é um apoio de bordo lateral de pé, às vezes apoio de dorso do pé, dependendo da supinação que esse tornozelo vem. Então, esses casos extremos que não aceitam uma correção manual, ou seja, esse pé não vai entrar o rolamento, não vai entrar contato de calcânio, não tem base de suporte adequada, esses a gente não negocia muito a órtese, infelizmente. Mas para todos os outros que aceitam uma correção, sem dúvida, Natália, assim, o máximo que você puder deixar livre esse pé para percepção do toque no solo, ou na manta da esteira, ou na estratégia que você está utilizando, daí é o ideal mesmo. Então, não precisa ser o tempo todo, não é porque essa criança usa órtese que ela tem que estar a terapia inteira de órtese, sem dúvida nenhuma.